Olá pessoal, eu sou o Bruno Rou, sou coach, sou especialista em desenvolvimento humano, mudança e liderança. E sou um dos cofundadores do Moporã, que é uma empresa que cria programas de transformação para que as pessoas possam encontrar suas paixões, descobrir o seu propósito e definir seu próprio caminho de vida, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, não vá mais longe, poder compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, para que você possa fazer a sua jornada de transformação. E o que eu preparei hoje aqui para vocês, o tema da palestra, né? É como superar seus medos, como dominar os seus medos para criar uma vida com mais prazer e significado, né? Para promover as mudanças que você deseja na sua vida. E para falar sobre isso, é importante que você conheça um pouco da minha história, né? Como que eu fiz as transformações na minha vida, porque você vai ver que muitos elementos estão presentes na minha história, né, de transformação. A minha jornada de transformação, ela começa onde a maioria dos momentos de transformação se iniciam, né, historicamente ou no desenvolvimento nosso humano, que é mais ou menos lá na idade dos 20 anos, 20 e poucos anos, que é quando surge a primeira crise existencial de verdade, ou aqueles primeiros questionamentos: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha paixão, como é que eu posso exercer todo o meu potencial, como é que eu posso ser feliz criando um estilo de vida, uma profissão, tendo um reconhecimento financeiro, reconhecimento social, enfim. Aqueles questionamentos bem naturais dessa idade de 20 e poucos anos, onde a gente está passando por um processo de individuação, um processo de buscando a independência, né? O Jung chama isso de individuação, quando você atinge a sua identidade própria. E comigo não foi diferente. Eu fui fazer faculdade de engenharia, sou formado em engenharia de produção, e nunca foi um curso que me brilhou os olhos. Na época eu não refleti muito sobre por que fazer engenharia de produção, eu não sabia muito bem o que fazer. Exatas era alguma coisa que eu gostava, eu ia bem na escola, meu pai é engenheiro, engenharia é uma profissão que você consegue se empregar bem, tem um retorno legal. Então, sem muito questionamento, eu acabei entrando para fazer o curso de engenharia. Não investiguei muito e entrei para fazer engenharia de produção. E foram 5 anos muito difíceis para mim, porque eu absolutamente não gostava daquele curso, não me identificava, e foi muito difícil eu conseguir passar todas as matérias e ter motivação e conseguir me formar. Consegui me formar em 5 anos, com bastante esforço. Eu costumo brincar que eu sobrevivi o Vietnã, né? Eu fiz poli, então foram 5 anos ali, de muita batalha. E aí eu fui trabalhar, né? Ou, na verdade, no estágio, eu já comecei a trabalhar em bancos de investimento. Fui trabalhar com fusões e aquisições. E da mesma forma como entrei na faculdade, eu também não fiz as perguntas certas para mim mesmo se aquele passo profissional era o que eu deveria fazer para a minha vida, de acordo com o que eu gostava de fazer, de acordo com meus talentos, meus valores. E eu comprei, na verdade, eu comprei um estilo de vida projetado, uma coisa que a gente vê, aquele sonho de capa de revista, né? Mercado financeiro, é dinheiro, sucesso, status, glamour, aquela coisa toda. Muitos amigos meus estavam indo trabalhar em mercado financeiro e eu falei, também vou, né? Sou engenheiro, enfim, acabei indo para o mercado financeiro. E eu não fiz as perguntas certas, né? Eu não perguntei, eu estou usando aqui os meus talentos, né, os meus valores, eu estou conseguindo exercer e viver os meus valores nessa empresa, com esse grupo de pessoas, com essa comunidade de profissionais. Eu estou conseguindo exercer o meu propósito, a minha visão de longo prazo, né? O que eu quero para a minha vida, eu estou conseguindo viver aqui de uma forma plena. E eu recebi um não da vida, né? E esse não, ele vem silencioso. Quando a gente não tem consciência, naquele momento que eu estava de maturidade, esse não vem inconsciente. Ele vem como? Eu, ao longo de 2 anos, depois de 2 anos trabalhando em bancos, trabalhando muito, eu estava completamente apagado, eu estava completamente fragmentado. Eu não me reconhecia fisicamente, meu físico sofria, eu tinha ganhado peso, não estava bem fisicamente. Emocionalmente, eu estava muito, muito fragmentado, muito fragilizado, eu estava completamente apagado, né? Não tinha brilho nos olhos. E
Só que é como se você não vai perceber, né? Demorou 2 anos para chegar num momento de crise muito forte. E eu lembro muito bem qual foi o pontapé dessa minha autorreflexão. Foi quando eu fui tirar umas férias e eu fui para a praia e na volta, olhando as fotos, né? Eu olhei uma foto ali e aquela foto, quando eu olhei o sujeito que estava nela, que era eu mesmo, eu não me reconhecia. Eu falei, não, isso aqui não sou eu, não posso ser eu, né? Pode ser essa figura apagada, sem brilho, fisicamente mal, para 20 e poucos anos, não posso ser eu, não sou eu. E aquilo foi o meu gatilho de consciência, né, como se fosse um espelho, para impulsionar o meu movimento de mudança. Né? Aquele foi o meu gatilho de dor, aquele foi assim, o tapa na cara, né, a gota d'água. E naquele momento eu não sabia o que fazer. Né? Eu sabia que eu não estava feliz, eu sabia que eu não estava bem, eu sabia que o caminho que eu estava trilhando não ia dar em algum lugar bacana para mim. Eu ia entrar em algum colapso, eu ia me desestruturar. E isso, inclusive, podendo ter reflexos físicos e psicológicos na minha saúde. Né? Então eu sabia que eu não estava indo para um caminho bom. Só que eu não sabia para onde ir, eu sabia que eu não queria mais aquilo. Aquele mundo, eu não me sentia pertencendo àquele mundo, eu não sentia pertencendo àquele grupo de valores, é que não era a minha vida, eu não estava vivendo a vida que eu escolhia, eu estava vivendo alguma coisa que eu comprei, alguma coisa que me venderam e eu comprei sem questionar. Né? Então eu não estava consciente, eu não tinha trabalhado os elementos internos para saber quem eu era, né? Quem sou eu. Né? O que eu gosto de fazer? Qual que é a minha paixão? Como que eu reativo esse brilho, essa força interna que eu tinha antes e que de repente se apagou? Né? Então eu comecei a buscar, eu não sabia muito bem o que fazer, eu sabia que para trás eu não podia ir, para frente era assustador. Né? Nessa época, a questão financeira para mim sempre foi algo importante, né? Sempre foi alguma coisa que eu sempre tive que trabalhar, questões financeiras. Então eu tinha muito medo de repente ficar sem dinheiro, de repente não conseguir ter o sucesso profissional que era esperado de mim e que eu esperava de mim. Então eu fiz uma coisa, eu fui intuitivamente trabalhando isso, comecei uma terapia e fui fazendo uma poupança, fui fazendo um dinheiro, né? Fui economizando dinheiro, porque eu sabia que em poucos meses eu já não ia mais conseguir sustentar aquela situação. E dito e feito, 6 meses depois, de uma forma bastante impulsiva e repentina, eu acordei um dia e falei, eu vou pedir demissão hoje. Vou pedir demissão hoje, não dá mais, não aguento mais, e fui lá e pedi demissão. Só que eu tinha feito essa minha poupança. E aí eu falei, bom, já que eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou pegar esse dinheiro e vou passar os próximos 6 meses mochilando, tentando descobrir o que eu quero fazer da minha vida. E nesses 6 meses foi um momento então que eu me permiti me explorar, né? Explorar a mim mesmo. Foi onde intuitivamente, primeiro eu fui cuidar do meu físico, então primeiro eu fui para a Chapada Diamantina, passei 20 dias na Chapada Diamantina fazendo trilha, caminhando, fazendo esporte. Depois eu fui para o litoral da Bahia também, continuei nessa pegada de fazer trilhas, de caminhar. E aí, no final desses 40 dias, eu olhei no espelho e falei, cara, agora eu sei quem é esse sujeito. Eu me refortaleci, eu me reencaixei, né? Eu consegui olhar no espelho e conseguia ver um sujeito com vida. Depois disso eu comecei a explorar, eu não sabia o que eu queria fazer, então comecei a buscar coisas que eu gostava e comecei a conversar com muita gente. Fui conversar com professores de sustentabilidade lá da GV, porque esse é um assunto que eu sempre gostei, então fui ver se tinha alguma oportunidade. Eu fui conversar com a diretora do Senac de fotografia, porque essa foi uma opção que eu pensei em fazer para a minha vida, a fotografia, profissionalmente. Eu ainda achava que finanças era o meu grande barato, então fui fazer uma pós-graduação em finanças e por aí foi. No final de 6 meses eu estava empregado na Natura, mas ainda não tinha encontrado exatamente o que me brilhava, o que me mexia. Essa história, acelerando ela, foram muitos anos em que eu continuei essa busca. Eu continuei buscando com os meus próprios recursos, fazendo cursos, workshops, me formando, me fortalecendo, mas sem exatamente achar esse caminho. Até que eu fiz um trabalho.
um trabalho que é uma das técnicas que a gente usa hoje nos cursos e programas do Moporã, que é um trabalho de propósito de vida, né? Que é você achar a sua frase, materializar a sua frase de propósito de vida. E a partir desse trabalho, a minha vida mudou radicalmente. É como se eu tivesse assim acendido aquela energia interna, aquele reator de energia, de determinação, de motivação. Eu fiquei muito fortalecido e foi o meu movimento, eu comecei a ter um crescimento, uma aceleração do meu desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Nesse momento eu juntei uma série de pecinhas, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas é como se eu tivesse ligado os pontos de uma série de eventos da minha vida, e isso me fez ter força, ou ter a clareza e o foco de que eu queria fazer uma transição de carreira bastante grande, que era sair do planejamento estratégico, que eu trabalhava com planejamento estratégico, e trabalhar com desenvolvimento de pessoas e para o RH. Naquele momento, muitas pessoas vieram conversar comigo, você tá louco, cara, e se não der certo, você tá arriscando demais a sua carreira, você já tá numa trilha muito boa, super consolidada, reconhecido, você vai arriscar muita coisa, e se não der certo? Eu sabia que ia dar certo porque vinha de dentro, eu estava motivado, eu tinha essa energia, eu falei, não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo porque é o que me motiva, é o que me brilha os olhos. E a energia produtiva, a energia criativa que eu liberei em mim mesmo foi tão intensa, tão grande, que um ano depois da minha mudança para recursos humanos eu já estava sendo promovido, né? E durante esse período que eu trabalhei em empresa, né, mais especificamente na Natura, eu fui responsável eu era gerente de desenvolvimento de líderes, então era responsável junto com, claro, com um time de pessoas a desenvolver programas de liderança, programas para desenvolver os executivos da empresa. A gente criou coisas tão fantásticas que a Natura foi reconhecida internacionalmente como a 13ª empresa que melhor forma líderes no mundo, né? E lá eu comecei tanto da minha jornada pessoal quanto da minha jornada profissional, a entender uma série de técnicas, uma série de metodologias, aplicando nos executivos, aplicando em mim mesmo e depois aplicando nos meus coaches. Depois que eu fiz a formação de coach, eu comecei a trabalhar isso nos meus coaches, ferramentas e técnicas para trabalhar essa transformação, esse movimento de autoconhecimento e do autoconhecimento, a materialização de um projeto de vida. E eu comecei a ver essas técnicas sendo aplicadas, comecei a aplicar e comecei a ver os resultados, a transformação nas pessoas com quem eu trabalhava, né? Tudo bem, tudo legal, continuei minha trajetória profissionalmente crescendo, já estabilizado, reconhecido no meio de recursos humanos, sendo promovido. Foram 2 promoções ao longo desse período, só que começou a surgir um incômodo, né? Eu comecei a sentir um outro chamado, um outro movimento que eu precisava fazer. Eu vi essas técnicas e essas metodologias que custam muito caro, elas são muito restritas, né? Elas são de difícil acesso, por quê? Porque elas custam bem caras. Para você ter uma ideia, durante essa minha jornada, eu investi em mim mesmo, né? Eu gastei cerca já de 80 mil reais para mais em desenvolvimento pessoal, para fazer processos, conhecer técnicas, fazer vivências, ter em contato com profissionais e fazer o meu autodesenvolvimento e também levar essas técnicas para o meu trabalho. Tranquilamente 80 mil reais por baixo, fazendo uma conta assim por alto. Só para você ter uma ideia, um dos cursos hoje que nós usamos como base, né, para os nossos programas de formação, para os programas do Moporã, eu investi 11 mil dólares num curso nos Estados Unidos, sem contar passagem, sem contar estadia, essas coisas todas. Então, é muito restrito e eu via isso sendo aplicado nos executivos, nos diretores, nos vice-presidentes. E aquilo começou a me incomodar, porque eu via que muitas pessoas que precisavam, né, que estavam passando por crises existenciais como a que eu passei quando eu tinha meus 20 anos, eu via isso nos analistas, nos trainees, nos estagiários, nos coordenadores. Eu via aquele movimento e saber que as técnicas, as metodologias existiam, mas que eles não tinham acesso, começou a me incomodar, né? Começou a incomodar de tal forma que eu comecei a fazer coaching para muitos dos jovens, dos jovens profissionais da Natura, por gosto próprio, por vontade de ajudar, sem nenhuma troca, porque às vezes as pessoas vinham me procurar com esses questionamentos e eu ia
fazendo a tutoria, a mentoria, o coaching, para que essas pessoas pudessem seguir, aí, encontrar os seus caminhos, encontrar a sua força e materializar isso em um projeto, em uma carreira, enfim, viver de uma forma plena, né? Uma forma com prazer e significado. Só que chegou um determinado momento que eu falei, olha, não dá, eu acho que a gente já tem muito conhecimento e muita experiência e isso precisa ganhar o mundo, isso precisa atingir mais pessoas, não dá para ficar restrito ao mundo corporativo. E aí começa então uma nova jornada, um movimento em que então eu me posiciono e falo, vamos levar isso para o mundo, vamos tentar popularizar, trazer isso, democratizar para o maior número de pessoas. E aí surge o Moporã, né? Essa empresa que cria programas de transformação, né, para que pessoas possam ter acesso a essas metodologias e possam fazer as suas transformações de vida. Então essa é a minha trajetória. E o que eu vou te revelar para vocês, o que eu vou compartilhar com vocês, são os 5 fatores que são fundamentais para você fazer uma mudança na sua vida, para você começar ou ter maiores chances de sucesso na sua jornada de transformação. Uma jornada de transformação que não precisa ser feito como eu fiz a minha primeira, uma forma desestruturada, intuitiva, em que eu fui tentando achar os caminhos e que isso foi uma trajetória longa, foi uma trajetória de muitos acertos e erros, muito mais erros do que acertos, que eu tinha uma determinação, mas que poderia ter sido facilitada, poderia ter tido maior chance de sucesso, ter sido encurtada, enfim, com estrutura, com método, com processo, né? Para fazer uma transformação, uma mudança, nós precisamos ter um processo, uma estrutura que a gente vai passo a passo, tijolinho a tijolinho, construindo essa mudança, que vai nos dando confiança, segurança, né, para fazer essa transformação. E assim, com essa estrutura, a gente vai superando os medos, a gente vai deixando os fantasmas de lado e a gente vai indo passo a passo atingir o projeto de vida que a gente quer fazer. Então eu vou falar agora quais são os 5 fatores fundamentais. Isso é muito poderoso, gente. São 5 fatores. Qualquer movimento de transformação, qualquer movimento de mudança, esses 5 fatores têm que estar presentes. Ok? O primeiro deles é que você precisa entender como funciona a mudança. Né? Ter consciência de como funciona a mudança já te coloca no movimento. Por quê? Os estudos científicos, eles mostram que quando nós entendemos alguma coisa, o porquê, quando nós entendemos o porquê de alguma coisa, nós aprendemos muito mais rápido. Então é como se você fosse aprender a dirigir e antes de fazer a autoescola, antes de começar as aulas práticas, o instrutor te explicasse toda a mecânica do carro, como funciona o motor, etc. Cientificamente, os estudos mostram que isso faz com que o seu aprendizado das aulas de direção se acelere. Então é importante você entender como funciona a mudança. E como funciona a mudança, o que eu vou explicar agora, vem de 30 anos de pesquisa científica. Né? O que eu vou compartilhar com vocês são os estudos de Robert Kegan, é um psicólogo, um professor de Harvard. Ele estuda psicologia de desenvolvimento de adultos há 30 anos. Não só ele, outras pessoas também, outros pesquisadores, mas eu gosto muito do trabalho do Robert Kegan, que é bastante... ele é bastante sólido e tem muitas evidências e são 30 anos de pesquisa, né? E o que os achados do professor Kegan, o que o Kegan desenvolveu nesses 30 anos, o que ele descobriu? Que nós, adultos, né, crianças e adultos, nos desenvolvemos primeiro pela nossa vida inteira. Tá? Não chega um momento em que agora você é adulto, você não cresce mais, você não se desenvolve. Não, você vai se desenvolver, você vai crescer, você vai aumentar o seu nível de complexidade até o dia que você morrer. Você pode fazer isso de uma forma mais acelerada, consciente, ou você pode ter momentos de estabilidade bastante grandes. Mas o que ele mostra é que esse crescimento ele não é linear. Não é uma coisa assim que a gente vai crescendo a cada dia. A gente passa, na verdade, os maiores períodos da nossa vida em estabilidade, né? em um movimento de estabilidade. A nossa complexidade ela fica estável ao longo do tempo. O que é essa complexidade? Uma forma aproximada e simples de te explicar o que é complexidade é como se fosse a soma de todas as suas inteligências.
Então complexidade não é QI, não é você ser mais inteligente cognitivamente. É a somatória da sua inteligência cognitiva, da sua inteligência emocional, da sua inteligência somática, da sua inteligência moral, da sua inteligência espiritual, né? É mais ou menos assim, é o quão rico você consegue perceber a realidade, né? Todos nós aqui estamos olhando um mundo, certo? O mundo externo e o nosso mundo interno. A maior quantidade de cores, vamos dizer assim, que eu consigo enxergar esse mundo, maior é a minha complexidade. É mais ou menos assim, uma criança, ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, de processamento, fazendo uma analogia, de uma televisão daquelas de tubo, antigas, né? Aquelas televisões de tubo que tinha antigamente. Você já é uma televisão de alta definição. Então o filme que passa para uma criança, ele é bem menos rico em termos de cores, nitidez, som, do que o filme que passa na sua TV. Você consegue enxergar as coisas com mais detalhes, com mais riqueza. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado de você ter mais complexidade? É que a vida fica mais fácil, a vida fica mais navegável. Aqueles problemas que são enormes para uma criança, para você, não são grandes, né? São gerenciáveis, são administráveis. Então, quanto maior o nosso nível de complexidade ao longo da vida, com mais facilidade nós conseguimos navegar por ela, né? Com mais prazer. Por isso que é importante não parar o nosso processo de desenvolvimento, né? Seguir por esses patamares que o Robert Kegan fala ao longo da nossa vida inteira. Então, o que as pesquisas mostram é que nós ficamos boa parte da nossa vida estáveis no nosso nível de complexidade. Mas existem momentos em que nós damos um salto alto e bruto, né? Abrupto, e a gente chega em outro patamar. Então a gente vai assim, de patamar em patamar, nós vamos crescendo e aumentando a nossa complexidade. E a cada patamar que nós crescemos em desenvolvimento, mais fácil fica a vida. Só que para fazer esse salto, isso requer muita energia. E é exatamente isso que nós chamamos de mudança, que nós chamamos de transformação, né? E quando nós vamos chegando próximo desse salto, né, quando nós vamos sentindo que a gente atingiu o máximo que a gente podia daquele estágio que nós estamos, nós sentimos dor. Vem as crises existenciais, vem os momentos de medo, né? Porque é mais ou menos, quando eu falo que é mais ou menos a idade dos 20 anos que isso acontece pela primeira vez de uma forma mais forte, mais intensa, porque é mais ou menos nessa idade em que a gente chega no final, vamos assim dizer, de um desses platôs, né? Em que a gente percebe que a gente pode mais, que a vida tem mais, né? É como se você estivesse usando uma roupa e ela está apertada, você cresceu e ela está apertada, e você tem que trocar de roupa. Então é nesse momento que a gente sente dor, no momento em que nós nos deparamos com aquele precipício, e aí você tem que dar um salto, botar uma energia para pular para o outro nível. E por que a gente trava? E por que a gente tem esse medo? É o momento do medo, o medo da mudança. Robert Kegan explica isso, ele usa um termo muito legal que chama imunidade à mudança. Todos nós temos uma imunidade à mudança. É como se fosse um sistema imunológico que nós temos. Nesse sistema imunológico, imagina como o sistema imunológico do seu organismo físico. Você tem os glóbulos brancos, se entrar um vírus e uma bactéria, isso vai ser acionado, ou seja, um intruso, alguma coisa nova que não é conhecida pelo seu organismo, e o seu sistema de defesa, os glóbulos brancos, vão atacar. Só que esse sistema ele é burro, ele não sabe se esse invasor, se essa novidade que entrou no seu corpo é boa ou ruim. Por exemplo, suponhamos que você tenha um problema do coração e você tenha que fazer um transplante de coração. Trocar de coração é uma coisa boa, mas o seu organismo não entende isso. E quando você põe um coração novo, os seus glóbulos brancos eles vão atacar esse coração novo. E aí você tem que tomar as drogas anti-rejeição para que você possa manter aquele coração novo, que é novo, né, dentro de você. Então esse sistema imunológico ele é burro, ele serve como um sistema de proteção. E é um sistema de proteção evolucionário, que nos protege ao longo do nosso desenvolvimento como espécie humana. Graças a ele nós conseguimos chegar vivos inteiros até aqui, porque nós temos esses sistemas de proteção que nos permitem não entrar em zonas de perigo.
Esse mesmo mecanismo funciona para o nosso sistema psicológico, né, para o nosso sistema mental. Nós temos uma imunidade à mudança. Quando nós vemos alguma coisa nova, alguma ruptura, alguma coisa que é muito, que não é esse platô, alguma coisa que está muito além, a gente olha aquilo e o nosso sistema de proteção aciona. Cuidado, você está entrando numa zona de risco, time que está ganhando não se mexe, você não sabe o que tem lá, você não sabe onde você vai se meter, cuida da sua integridade, porque aqui está tudo bem, apesar de você estar na dor, está tudo bem, né? Você está vivo, você está seguro. Esse sistema, ele não tem essa capacidade crítica de falar, de ver que aquela mudança pode trazer coisas muito boas para a sua vida, pode te tirar daquela dor e pode te levar para um outro patamar de complexidade. Então, resumindo, né, o primeiro fundamento que eu queria deixar com vocês é isso. Nós nos desenvolvemos por estágios e para mudar de estágios, a gente precisa de muita energia, né, precisa colocar muita energia e nós vamos naturalmente resistir a essa mudança. Então nós precisamos criar estratégias que nos dão esse impulso para a mudança. Por exemplo, no meu caso, na história pessoal que eu contei, qual foi o meu gatilho que me colocou em movimento, que me mostrou que aquilo que eu estava vivendo ia me levar para a lama, ia me levar para o buraco? Foi a fotografia que eu vi de mim mesmo. Né? Naquele momento, quando eu vi aquela fotografia, eu consegui ativar uma força interna para falar, não, eu preciso subir, eu preciso fazer a minha mudança, senão eu vou me arrebentar com essa vida que eu estou levando. Então, eu tive a gente acha esse gatilho, né? Esse momento de dor, tem que conectar com a dor. Movimentos de mudança, você sempre vai ter que se conectar com a sua dor. Infelizmente, essa é uma notícia que eu tenho que te dar. Não tem como fugir da dor quando você começa o processo de mudança. Tá? Ela vai estar presente. Como é que a gente transmuta isso, essa dor, em força, combustível para subir para o próximo estágio? Tá legal? Beleza. Esse foi então o primeiro fator. O segundo fator fundamental que você precisa entender, e essa é o mais importante. Essa é uma sacada que eu demorei uns 10 anos para entender, para de fato entender como isso funciona, e só o conhecimento dela acho que já vai trazer uma grande transformação na sua vida. Mudanças de verdade, mudanças bem-sucedidas, elas têm que ser integrais. Então a mudança deve ser integral. O que significa isso? Imagina que a sua realidade, o seu mundo, né, a forma como você tem a experiência de viver, ela é dividida em 4 partes. Tá? Em 4 partes. Você tem um eu interior. O que é o seu eu interior? São seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Aquilo que só você tem acesso. Ninguém tem acesso, a não ser que você fale, tá? A não ser que você se expresse. Então você tem o seu eu interior. Você tem o seu eu exterior, que é como as pessoas te veem, né? Então é seu físico, seus comportamentos, a forma como você fala, a forma como você se expressa, as suas competências, né? O mundo profissional, o mundo corporativo fala muito de competência. Quais são suas competências? Porque são o que as pessoas conseguem perceber de você, tá? É o que você consegue materializar em resultados, em ações. Então esse é o seu eu exterior, que as pessoas veem, que é mensurável, tá? Depois você tem o nós exterior, né? O que é isso? São os sistemas do qual você faz parte. O sistema político, o sistema econômico, as leis, né? As regras da empresa onde você trabalha, as regras do seu condomínio. Esse é o nós exterior. São os sistemas do qual nós fazemos parte. E depois nós temos o nós interior, que são aquelas regras ocultas, né? Regras ocultas sociais. Então, aqui a gente está falando da sua cultura. Tá? A sua cultura é o nós interior, os seus valores, os valores sociais, os valores compartilhados, né? Os valores, por exemplo, da sociedade brasileira são diferentes dos valores da sociedade chinesa. São regras diferentes. Existe um manual? Está escrito isso? Não. A gente sabe porque a gente é brasileiro, a gente mora aqui, a gente às vezes nem tem consciência, mas essas regras existem. Regras de convívio, de valores, de cultura, enfim. Então você é formado por essas 4 dimensões. Para você fazer uma mudança de verdade, você tem que mudar nas 4 dimensões. Nas 4 dimensões.
né? Dá trabalho, mas só é sustentável se for nas 4 dimensões. O que acontece se você mudar somente em uma dimensão? O sistema, todo ele, todas as outras 3 dimensões, né? Suponhamos que você mudou o seu eu interior, as outras 3 dimensões elas vão resistir, elas vão te puxar para baixo. Então as suas relações vão te trazer para onde você está, os sistemas que você faz parte, os seus comportamentos, eles vão te trazer para onde você está. E você não vai conseguir sustentar ou completar a sua subida, completar a sua subida para um outro patamar de desenvolvimento. Eu vou dar uns exemplos como isso funciona. Como as abordagens tradicionais, elas são parciais. Todas as abordagens mais tradicionais, elas são parciais. O que significa isso? Elas são importantes, são fundamentais. Mas quando aplicadas isoladamente, ou elas demoram muito, ou elas têm uma baixa taxa de eficácia. Elas funcionam para alguns, não funcionam para outros. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo aquele meu movimento de transformação que eu contei no começo, em que eu fui me preparar, eu fui fazer minha poupança e comecei a fazer terapia, eu estava trabalhando o meu eu interior, né? Estava trabalhando o meu interior. O que acontece quando você faz uma terapia como essa? Demora muito, né? Às vezes demora 10 anos para você conseguir de fato fazer uma transformação, porque você tem que intuitivamente trabalhar as outras 3 dimensões que formam a sua vida. E no meu caso, eu não tive tempo para isso, eu pedi demissão antes, eu não reestruturei a minha vida. Eu falei, quer saber, eu joguei tudo pro alto e me taquei no mundo. E isso diminui muito as minhas chances de sucesso, aumenta a minha dor, aumenta os medos, né? É aquele ato de loucura. Por quê? Porque eu só estava trabalhando no meu interior, eu não estava trabalhando minhas relações, como que eu poderia reconfigurar a minha carreira ou a minha profissão, como que eu poderia entender as minhas competências, os meus comportamentos, enfim. Só trabalhei uma dimensão e aí os resultados demoram muito. Vamos pro eu exterior. Uma técnica bastante tradicional são as palestras motivacionais. E eu já participei de várias, eu sei muito bem como funciona, as técnicas usadas, eu acho que você já deve ter participado de alguma. Aquela parece que você sai motivado, que você vai ouvir um esportista, um empresário, alguém que tem uma fórmula de sucesso, alguém que te coloca, te dá as regras e você sai super motivado daquela palestra. Você fala assim, isso eu vou mudar, amanhã eu começo, e dá 2 semanas, 1 mês, você volta para o mesmo lugar que você estava. O que acontece quando você vai numa palestra motivacional? Você trabalhando só o seu eu exterior, alguém está te colocando energia, né? Uma indução externa de energia, está te mostrando que é possível, está te mostrando o que existe no 2º andar, você está no 1º andar, ele está te mostrando o que existe no 2º, e você olha e você fala, é isso que eu quero chegar no 2º andar. Só que você não trabalhou o eu interior, você não trabalhou as suas relações, você não trabalhou os seus sistemas, e depois de 2 semanas, 1 mês, você perde aquela energia, e você vai buscar a próxima palestra motivacional, e de palestra motivacional atrás de outra você vai tentando fazer a sua mudança com baixas taxas de sucesso. Vamos ver aqui o nós exterior. Nós exterior são as tradicionais resoluções de ano novo, né? Quando nós criamos um sistema de metas, de objetivos, e a gente coloca prazos e determina indicadores, e aí chega no final do ano, nada disso acontece. Por quê? Você está usando ferramentas, técnicas muito boas, muito poderosas, mas que se você não trabalhar seus comportamentos, seus pensamentos e suas relações, elas não vão ter força suficiente para te ajudar a manter o foco e o rumo daquilo que você determinou para você mesmo. Tá? E finalmente a gente tem o nós interior, que aí são os tradicionais grupos de apoio, que são fundamentais, grupos de apoio como Alcoólatras Anônimos, como Vigilantes do Peso. O que acontece ali? Você usa a força do coletivo para te manter na mudança. Enquanto você faz parte daquele grupo, você consegue se manter naquela mudança que você buscou. Mas a partir do momento que você sai, muitas pessoas recaem, têm a recaída. Por quê? Essa força do coletivo sai e você não fez a transformação nos seus pensamentos, nos seus comportamentos e nos sistemas do qual você faz parte, e aí você volta. Então o que eu estou querendo te mostrar é essa sacada fundamental, que a gente precisa criar um processo, uma estratégia para fazer a transformação coordenada, passo a passo, nos 4 quadrantes, nas 4 dimensões que te formam. Precisa trabalhar o eu interior, precisa trabalhar o eu exterior, precisa trabalhar o seu nós exterior, que são os seus sistemas, e precisa trabalhar as suas relações, que são o nós interior. Né? Se você não faz dessa forma,
as chances de sucesso caem brutalmente. A velocidade também é diminuída. E um processo que pode fazer isso passo a passo, coordenado, aumenta muito a velocidade e as chances de sucesso. Tá? Então, essa é a segunda dica, a mudança tem que ser integral. Segundo fundamento para uma mudança sustentável. O terceiro elemento fundamental que você precisa para fazer a sua transformação, ele é um elemento que cientificamente comprovado é o único fator que determina sucesso na sua vida, é o único fator que prediz sucesso na sua vida. Né? A Angela Lee Duckworth, da Universidade da Pensilvânia, estudou por mais de 10 anos esse assunto. E ela e a equipe dela iam para campo estudar grupos sociais os mais diversos possíveis, vendedores, crianças, militares, professores. E eles sempre iam com a mesma pergunta: quem aqui vai ser mais bem sucedido e por quê? Em todas essas pesquisas nos últimos 10 anos que eles fizeram, eles sempre chegaram à mesma conclusão. As pessoas bem-sucedidas em qualquer grupo social não são aquelas que têm maior sorte, não são aquelas que têm maior QI, que têm maior inteligência emocional, que são mais bonitas, que são mais fortes. As pessoas que são mais bem-sucedidas em qualquer grupo social são aquelas que são mais determinadas. São aquelas que são mais determinadas, aquelas que têm maior paixão e perseverança para atingir os objetivos de longo prazo que elas determinam para elas mesmas. São aquelas pessoas que ativam a força interior e conseguem ter o foco e a clareza para se manter naquele rumo. Né? Lembra que eu falei da fotografia? Como uma fotografia pode ter um poder? Aquela fotografia ativou essa minha determinação. Ela falou assim: eu não vou parar enquanto eu não achar o meu caminho. Eu não vou parar enquanto eu não achar o caminho que eu quero viver. Esse objetivo maior de longo prazo foi acionado ali. Né? Foi acionado nesse momento. Então esse trigger que é importante, e essas pessoas têm isso. E um elemento fundamental para você ativar a sua determinação, né, porque você pode estar se perguntando aí, por que algumas pessoas conseguem ativar essa determinação e outras não? Né? E os exemplos são os mais variados, de esportistas, artistas, empresários. Nossa, histórias de determinação eu tenho certeza que você já ouviu muitas. Mas por que algumas pessoas conseguem ativar essa determinação e outras não? Um dos elementos fundamentais para você ativar a sua determinação é o que nós chamamos de crença impulsionadora. Né? O que é uma crença impulsionadora? Bom, como o próprio termo diz, é uma crença, é algo que você acredita, não é racional. Não adianta você querer ficar explicando muito, ou você acredita ou você não acredita. E como é que vem? E essa crença impulsionadora é ela que te dá força quando você está nos momentos difíceis. Porque o caminho, a vida, quem está trilhando essa jornada do desenvolvimento, da mudança, da transformação, entende que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você vai ter que correr 42 quilômetros. E nesses 42 quilômetros, você tem momentos de pico, momentos de vale. Você tem momentos de euforia, que você vai estar super animado, motivado. Vai ter momentos que você vai passar por dificuldades, vão dar coisas erradas. Você vai tentar uma coisa e não vai dar certo. E aí você vai para momentos de vale. E as pessoas que têm uma crença impulsionadora, elas saem mais rapidamente desses momentos de vale e voltam para a maratona. Elas conseguem se manter com uma energia mais equilibrada ao longo da maratona da transformação. Então, a crença impulsionadora, ela vem da sua própria história de vida. A sua crença impulsionadora, ela surge de algum momento, ou alguns momentos em que você passou por uma dificuldade e você conseguiu achar energia para superar essa dificuldade. É ali que mora a sua crença impulsionadora. Alguma coisa te fez sair daquela dificuldade. Né? Você acreditou que era possível. E o que é isso? Isso você precisa resgatar. É ali que se esconde, né? Tá bem na sua cara, mas está escondida. Ela está aqui, né? E você precisa trazer aqui, ó, deixar ela bem visível. Ó, a sua crença impulsionadora. Para te dar um exemplo, para isso ficar mais fácil entender esse conceito, eu vou te contar a minha crença impulsionadora. Né? A minha crença impulsionadora, ela surgiu de dois eventos de quase morte. Né? Eu quase morri 2 vezes na minha vida. A primeira, eu era bem novo, eu tinha uns 7 anos, e numa brincadeira de criança eu acabei me afogando na piscina. Né? Foi um afogamento bastante forte, eu realmente achei que... Eu tive um momento ali em que eu apaguei, e naquele milésimo de segundo entre apagar, eu lembro que eu relaxei, eu me entreguei, eu pensei: Deus, não dá mais, não consigo mais. Eu relaxei as minhas forças e nesse momento meu irmão me tirou. Então foi um momento em que eu vi um flash de imagens, eu tive aquela sensação de
de túnel que as pessoas falam, eu vi aquele negócio. E naquele milésimo de segundo que eu ia apagar, eu já tinha relaxado, meu irmão me tirou da piscina e eu voltei. Eu tinha 7 anos e essa memória, esse evento ficou marcado em mim, mas eu não tinha capacidade, a complexidade para processar muito bem o que aconteceu ali. E só anos depois que eu comecei a entender o que era aquilo e foi exatamente no segundo evento aí de quase morte. Eu já tinha meus 20 anos, 19 anos para ser mais preciso, e eu fui sequestrado. Um sequestro relâmpago que deu errado e eu passei 17 horas sequestrado, passando em favela, em cativeiro, com sequestradores usando muito crack, muita cocaína, me ameaçando nas alucinações. Tive vários momentos ali de terror, eu achei que eu não sei até hoje como eu saí vivo, né? E depois que eu saí dessa experiência, eu comecei a refletir muito sobre tudo isso, sobre o que eu tinha vivido lá, o que eu tinha vivido nos meus 7 anos, e dali emergiu a minha crença impulsionadora, né? Que eu acredito que a gente não está aqui para perder tempo. Eu acredito que a gente não está aqui para procrastinar. A vida é muito preciosa. Cada minuto conta, cada minuto é precioso. Então, quando eu estou em momentos de dificuldades, eu não vou deixar essa dificuldade me abalar, porque eu quero mais da vida. A vida é boa, a vida é bonita, a vida é para a gente saborear, é para a gente viver com intensidade, para a gente descobrir todas as belezas nossas e externas, para a gente viver o mais intensamente possível. É isso que eu quero, é isso que eu acredito, é isso que eu busco, evoluir constantemente. Então, quando eu me vejo num momento de dificuldade, quando a vida me dá aquela rasteira, eu falo, não, cara, isso eu não vou deixar, porque eu não tenho tempo a perder, eu não vou ficar aqui reclamando, eu não vou ficar aqui chorando, eu vou continuar lutando, eu sei o que eu quero, eu vou buscar os meus sonhos, porque cada minuto conta. Eu já vivi essa experiência para perceber como cada segundo é precioso, como a vida é preciosa e a gente não tem tempo a perder. Então essa é a minha crença impulsionadora, é isso que me faz impulsionar quando eu estou diante de uma dificuldade da vida. Então, determinação é um fator fundamental que você vai ter que ativar na sua transformação para se manter forte, energizado, para dar esse salto energético necessário para o seu próximo patamar de desenvolvimento. O quarto fator fundamental que um processo de transformação tem que ter é o que nós chamamos de tensão entre desafio e suporte. Se eu só te der desafio, se você passar por um processo de transformação só com desafio, e for um sargentão, for aquele cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você está sendo muito mole, blá blá. O que acontece? É muito forte, é muito puxado, você trava, você fica com medo, né? É aquela coisa do exército, né? Bate muito e aí você não quer, não vai se mexer, né? Você empaca. Por outro lado, se eu te der muito suporte, passar a mão na sua cabeça, falar, não é assim, tá tudo bem, você vai conseguir, você não vai se mobilizar. Você vai ficar na zona de conforto, você vai ficar nesse conforto de se sentir acolhido e você não vai se mobilizar para a mudança. O segredo está em a gente juntar um ambiente que você vai ter desafio e suporte o tempo inteiro. Por quê? Porque é essa tensão, essa polaridade de energias que vão te manter firme na sua maratona, que vão te dando essa energia para que você consiga subir. Desafio e suporte, né? Você vai dar aquele impulso, cansa, você recebe um suporte, reenergiza, vai de novo, sobe mais um pouco e aí você vai passando o seu processo de transformação. Então é fundamental que isso esteja presente. Quando há esse desequilíbrio, ou a gente desiste, acaba não tendo a força para subir, enfim, é preciso manter esse equilíbrio, desafio e suporte. Então esse é o quarto fator fundamental para a sua transformação. E o quinto fator fundamental para a sua transformação, para um processo de mudança, é ação. Não se faz uma mudança sem ação. Quando a gente tenta fazer a mudança aqui só e fica pensando, essa vida que eu gostaria de ter, essa é a vida projetada, o que a gente faz? A gente torna ela tão grande, tão complexa, que a gente trava, né? Você vai criando fantasias na sua cabeça, você vai criando uma realidade tão complexa, tão espetacular, que você fala, eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu jamais vou conseguir, é muita coisa, é muito pro meu caminhãozinho, né? Eu não vou conseguir. Ao contrário, se você começa com técnica, com método, dá um passo depois do outro, né, em direção àquela visão, passos de bebê, você vai ganhando confiança. Você dá um passo, você vê o resultado, você fala, não, olha, não é que dá? Você dá outro passo, você fala assim, realmente parece que dá. E um passo depois do outro, com a sua determinação ativada, com desafio e suporte equilibrados, você vai
vai caminhando a sua maratona. Você começa com passos de bebê, de repente você está andando, e quando você vê, você está correndo, e esse é o momento mais bonito de um processo de transformação. Quando você vê aquela pessoa que começa com medos, começa tímida, dá um passinho, dá um outro, e quando você vê, ela está correndo, está empolgada, está energizada, ela quer fazer tudo aquilo que ela projetou para ela mesma, que ela descobriu dentro dela mesma, dar certo. Esses são os momentos mais lindos de um processo de transformação. É quando a pessoa começa a correr a maratona, sai de engatear e começa a correr. Mas é importante começar dando um passinho depois do outro, ganhando confiança e segurança para conseguir correr a maratona até o fim. Então esses são 5 fatores fundamentais para qualquer transformação de sucesso. E como que a gente faz isso? Como é possível juntar esses cinco fatores fundamentais? A gente precisa criar um processo, tá? Um processo, como eu já falei, passo a passo, que vai te levando para você fazer transformações nos 4 quadrantes, para você ter desafio e suporte de uma forma equilibrada, que ativa a sua determinação, que te coloca em ação, te coloca para fazer e que você vai então subindo para o seu próximo patamar. Nós precisamos de um processo. E qual que é o processo que existe comprovadamente que faz parte do nosso desenvolvimento, que faz parte do patrimônio da humanidade, que está na nossa cara e que infelizmente nós não usamos? Eu vou te contar o que é isso. Em 1949, o pesquisador Joseph Campbell publicou nos seus estudos o que ele chamou de jornada do herói. Se você nunca ouviu falar disso, eu vou te explicar o que é. Mas o que é a jornada do herói? O Campbell, ele estudou mitologias, histórias de todas as eras, de todas as civilizações do mundo inteiro. E ele começou a perceber que essas mitologias, histórias, elas sempre pareciam ter um padrão comum. Elas sempre tinham um padrão comum, né? Elas contavam essa jornada do herói. Então, em todos os lugares, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, nós desenvolvemos, isso que foi o que o Campbell descobriu, nós desenvolvemos um processo de transformação para fazer essa subida para o próximo patamar de desenvolvimento. Nós desenvolvemos um passo a passo e isso está relatado em histórias de todas as culturas, em todas as regiões do planeta, em todas as eras da humanidade. Isso faz parte, é um processo que funciona, é um processo milenar, comprovado, presente em todas as histórias, em toda a época da humanidade. Agora, por que a gente não ouve falar da jornada do herói hoje em dia? Na verdade, você vê a jornada do herói quase que diariamente na sua vida através de filmes e histórias. Hoje a jornada do herói está muito presente em filmes e histórias. Quando você assiste o filme ou lê o livro O Senhor dos Anéis ele é construído em cima de uma jornada do herói. A narrativa dele, o passo a passo, o que o Frodo vai passando é uma jornada do herói. O Harry Potter também, uma jornada do herói do Harry Potter, em que ele vai passando pela sua transformação. Rei Leão, Aladdin, uma série de histórias hoje contemporâneas, não vou falar das antigas, vou falar das contemporâneas para você ter mais familiaridade, elas são feitas em cima da jornada do herói. E por que a gente então só tem isso presente na jornada do herói em histórias e filmes? Porque infelizmente ela se perdeu, a sua prática se perdeu no nosso desenvolvimento, né? A gente acelerou o nosso desenvolvimento como humanidade. Só para você ter uma ideia, a palavra globalização ela traz muito mais transformações na humanidade nos últimos 50 anos do que a gente se transformou como sociedade nos últimos 5.000. Então, a jornada do herói ela era muito presente nas diferentes sociedades através dos rituais de passagem. Né? Rituais de passagem que os jovens passavam e aprendiam a fazer a sua jornada do herói, seguiam essas etapas da jornada do herói. A gente não tem mais ritual de passagem, né? A gente não faz mais isso. Não existe uma estrutura moderna. Então o que a gente precisa fazer? Pegar essa estrutura milenar que comprovadamente funciona, que está presente na humanidade, e adaptar para o tempo moderno, para os tempos de hoje, para a vida agitada da mulher e do homem contemporâneo, que não tem tempo a perder, né? E como é que a gente faz isso? A gente usa 2 instrumentos. O primeiro é o que existe mais moderno em conhecimento científico, de psicologia positiva, social, de psicologia de desenvolvimento de adultos. Ou seja, a gente turbina a jornada do herói, né, esse processo milenar, com técnicas e metodologias modernas científicas. E a gente faz isso usando a tecnologia. Porque para você viver uma jornada do herói, requer um certo tempo. E em geral, é feito em 3 meses, né, um período de 12 semanas, para você viver passo a passo
numa cadência. Claro que esse tempo varia muito, né? Pode demorar até mais de um ano, mais 3 meses, quando de um processo bem estruturado, você consegue viver essa jornada. Quem tem 3 meses para viver a sua jornada, né? É muito tempo, é uma dedicação intensa. Então, como é que a gente faz isso? Você tem que usar tecnologia, né? Através dos recursos virtuais, através de plataformas online, é como a gente pode estruturar uma jornada do herói para que você possa viver hoje esse ritual de passagem que foi perdido, que se perdeu. Então, agora eu vou explicar para você, se você não conhece a jornada do herói, quais são as etapas, como funciona esse processo de transformação, né? E por que ele é tão poderoso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a jornada do herói, ela funciona em 8 etapas, né? São 8 etapas. E ela começa no mundo real e termina no mundo real, mas ela se passa dentro de um mundo mágico, que é uma analogia para o seu eu interior, para o seu mundo interior. Então, por exemplo, Frodo ele vai explorar a Terra-média, ele sai, né, dali do condado e vai para a Terra-média. Aquele é o mundo mágico, né? O Harry Potter ele vai para Hogwarts, aquele é o mundo mágico do Harry Potter. Então, é assim que se estrutura a jornada do herói. A jornada, ela também é cíclica, como eu falei, começa e termina no mundo real. Porque é um ciclo, né? Ela representa uma subida para um próximo estágio. Depois você vai viver uma outra jornada para o próximo estágio, por aí vai. O grande lance aqui, que você precisa entender, é que uma vez que você vive a sua jornada do herói de forma consciente, entendendo os passos, entendendo a estrutura e usando as ferramentas e os métodos corretos, a segunda jornada você tira de letra. A segunda jornada você vai tranquilo. Eu estou na minha segunda jornada, para você ter uma ideia, eu estou na minha segunda jornada do herói consciente. Na verdade, eu estou na minha terceira jornada. A primeira não foi consciente, a segunda foi consciente, a terceira está sendo super consciente. E então eu estou conseguindo fazer as mudanças, as transformações que eu quero de uma forma mais tranquila, navegando com mais facilidade. Sempre tem um desafio, claro, mas eu estou preparado, eu sei como funciona, eu sei em que estágio que eu estou e como levar isso adiante. Então, uma vez que você vive a sua primeira jornada do herói, as outras você vai tirando de letra. Então vamos lá. A primeira etapa das 8, né, das 8 etapas da jornada do herói se chama o chamado. Esse é o momento em que o herói ele sente aquela perturbação, né? É o momento, por exemplo, em que eu estava infeliz no banco. Então eu não estava feliz, não sabia o que fazer, me sentindo deslocado, peixe fora d'água. É o momento que, por exemplo, o Aladdin, né? O Aladdin, na história do Aladdin, ele é um pária da sociedade, ele não se encaixa naquele grupo. Ou o Luke Skywalker, do Guerra nas Estrelas, ele é fazendeiro, mas ele não se sente, ele não quer ser fazendeiro, aquilo não faz sentido para ele, aquela vida que ele está levando não encaixa. Então essa perturbação, ela já é presente e aí vem um chamado, um evento. Sempre é um evento, né? Então, por exemplo, essa palestra que eu estou fazendo pode ser um evento para você, pode ser um divisor de água, alguma coisa que te leva para a sua jornada. No meu caso, foi uma fotografia, naquela história que eu contei no começo, né? A fotografia foi o meu evento, eu olhei aquilo e aí eu recebi o chamado. O chamado, então, é quando eu falo assim, olha, vem para o desafio, vem para a aventura, existe uma aventura a ser vivida. É quando o Gandalf chega para o Frodo e fala, olha, você vai ter que pegar esse anel e entrar na floresta, né? E o herói, ele pode resistir. Ele pode resistir ao chamado, porque o chamado dá medo, né? Você está indo para uma aventura, para o desconhecido, né? Vem aquela imunidade à mudança. Mas se o chamado, ele aciona esse trigger, como a fotografia acionou, você tem um impulso para ir, para começar a dar o primeiro passo da sua jornada. Quando você resiste, esse chamado normalmente ele volta e volta com mais força, né? Uma história clássica de resistência ao chamado é o de Moisés. Moisés resistiu aos primeiros chamados, histórias da Bíblia, né? É uma das histórias que foi estudada por Joseph Campbell. E ele resiste ao chamado. E depois, anos depois, o chamado vem mais forte, mais doloroso, mais difícil e você acaba não resistindo e você vai. Então, esse é o chamado. O segundo momento, e esse é um desafio. No segundo momento, então o herói aceitou o chamado, ele recebe suporte, né? Lembra da tensão entre desafio e suporte? Então ele recebe suporte, que é o quê? É a segunda etapa da jornada do herói, que você recebe ajuda. Então é onde surgem os seus mentores, guias, amigos, aliados, que ajudam o herói a começar a sua jornada, né? São pessoas com mais experiência, pessoas com mais conhecimento, com mais sabedoria, que conseguem dar caminhos para o herói seguir a sua aventura, né? Esse é um papel, por exemplo, que eu e a Lari, nós desenvolvemos nos nossos programas. Nós somos os mentores, nós somos os aliados das pessoas que fazem trabalhos conosco.
né? Nós assumimos essa posição de herói. Exemplos, Gandalf é um aliado, né? É um mentor de Frodo. Você tem o Obi-Wan Kenobi em Guerra nas Estrelas. Você tem no Matrix o Morfeu, é o mentor do Neo. Então você tem vários exemplos. A terceira etapa da jornada do herói é a partida, né? E é esse momento que tem um novo desafio. Você precisa partir, né? Se aventurar pela Terra-média, como fez o Frodo. Ou, no caso do Matrix, tomar a pílula, né? Você vai tomar a pílula para entrar no mundo mágico, você vai partir. O seu mentor está te ajudando para você fazer essa migração do mundo real para o mundo virtual, né? E na partida, então, começa a jornada de exploração, começa a aventura do herói. A quarta etapa da jornada do herói são os recursos. É nessa fase que o herói descobre as suas virtudes, a sua força, a sua determinação. Ele descobre que ele é capaz de vencer esse desafio. Ele descobre forças que ele nem mesmo sabia que ele tinha, descobre um propósito maior, né? É nesse momento em que ele aciona essa energia interna que vai dar combustível para ele continuar a aventura, para ele continuar os desafios. Metaforicamente, isso é representado nos filmes e livros através de instrumentos de poder. Então, por exemplo, a varinha mágica do Harry Potter, o sabre de luz do Luke Skywalker são instrumentos de poder que mostram a força do herói para ele mesmo. Então ele se descobre: quem sou eu? Ele começa a descobrir: quem sou eu? Qual a minha força? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Essa é uma parte muito forte e bonita da jornada do herói. A quinta etapa é a etapa mais difícil, são os desafios, né? É a etapa mais sombria do herói, onde ele vai enfrentar os seus medos, onde ele vai entrar na caverna escura que ele tem medo, onde ele vai enfrentar os seus dragões. E o Joseph Campbell usa uma frase muito boa para falar sobre isso, que ele fala assim: é dentro da sua caverna mais escura, que você mais tem medo de entrar, é onde se encontram os maiores tesouros. Então aqui é onde o herói trabalha suas crenças limitantes, né? Ele trabalha suas resistências, ele vai entender o que ele usa para se sabotar, onde que estão as sombras que ele tem na vida dele, no desenvolvimento dele, que impedem que ele avance na sua jornada. E ele vai enfrentar, ele vai dominar esses medos, né? Ele vai dominar e ele vai integrar isso para dentro dele, vai transformar em força, né? Isso aí a gente vê na história do Hobbit. Na história do Hobbit, acho que é das histórias mais recentes que eu já vi nesses últimos anos. O dragão, né, do filme O Hobbit, ele representa muito bem esse desafio. O dragão, não sei se você assistiu o filme, mas você vai lembrar, ele está sempre acionando o medo do herói que está na frente dele, né? Ele vai sempre pegando no calcanhar de Aquiles. É exatamente isso. Você vai enfrentar o seu calcanhar, vai ver qual que é o seu calcanhar de Aquiles, qual que é a sua fraqueza, e você vai lidar com isso. Então essa é a quinta etapa da jornada do herói. A sexta etapa da jornada do herói são os tesouros. Vencidos os desafios, o herói pega os seus tesouros, né? Aqui que ele então sente a sua força pessoal, a autoestima. Esse é um momento de transcendência, um momento de transformação, onde as transformações internas se cristalizam, se materializam. Esse, nas histórias, talvez a mais bonita seja a do Buda, né? A história do príncipe Siddhartha. Esse é o momento que o príncipe Siddhartha atinge a iluminação e se transforma em Buda, né? Ou quando o Neo do Matrix, ele entende a matriz e ele começa a ver como a matriz funciona. É um momento de iluminação, um momento de transcendência. É quando você atinge o seu novo patamar de desenvolvimento, você aumentou o seu nível de complexidade. Esse é o seu tesouro. A sétima etapa da jornada do herói é a mais crítica. Essa é a mais perigosa, onde as coisas podem não dar tão certo. É o retorno. Nesse momento, o herói ele começa a sair do mundo imaginário e ele começa a voltar para o mundo real. E o mundo real não sabe as transformações internas que o herói passou. O mundo real não necessariamente sabe o que aconteceu. As suas relações, o sistema que você faz parte, não sabem que você passou por uma série de desafios, que você se transformou e que você está em um outro patamar. Você enxerga o mundo de outra forma. Então é nesse momento que o herói precisa ser preparado para retornar, né? É nessa hora que o herói ele começa a reconfigurar a sua vida, começa a colocar as pecinhas no lugar, começa a trabalhar as suas relações familiares, amigos, etc. Ele começa a trabalhar a profissão, carreira, viabilidade financeira.
começa a prototipar, entender caminhos para materializar aquela transformação interna. Senão, o que acontece? Uma angústia existencial. Você fala assim, poxa, eu sou uma coisa, já sei que eu sou uma coisa e estou vivendo outra. Então, nesse momento, você precisa reconfigurar a sua vida externa, né? De novo, quando a gente olha a mudança integral, você tem que trabalhar o nós exterior e o nós interior. E também o eu exterior, né? Que são as suas competências, como o mundo te vê, como o mundo te entende. Tá legal? Então essa é a 7ª etapa da jornada. A 8ª etapa da jornada do herói, então você vai ter a nova vida, né? Em que você vai desfrutar ou viver o seu novo patamar de desenvolvimento e pecinha a pecinha você cria o seu projeto de vida e começa a materializar, gerenciar esse projeto de vida que pode ter durações, a duração de implementação para você fazer o seu projeto de vida demora de acordo com a complexidade, aquilo que você deseja e a condição da onde você partiu, né? Para você ter uma ideia, a empresa Moporã que nós fundamos, né, eu e a Lari, ela vem se estruturando, é uma jornada que está aí há quase um ano em que nós estamos fazendo o projeto de vida se materializar e crescer, né? Então esse é o momento, só que você já sabe, já tem os recursos, você vai fazendo isso passo a passo e vai trabalhando a sua vida. Então pessoal, recapitulando, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Todas as mudanças, elas precisam ter 5 fatores fundamentais presentes. Para esses 5 fatores fundamentais de qualquer mudança, eles existirem, você conseguir implementar, você precisa viver isso através de um processo, de uma estrutura passo a passo. Essa estrutura, ela já existe. É a estrutura da jornada do herói, uma estrutura milenar, muito poderosa. Só que é difícil vivê-la no tempo atual, nos tempos modernos. Então nós precisamos transformar isso em uma estrutura moderna, usando os recursos científicos e a tecnologia à nossa disposição, a nosso favor, para que ela possa ser adaptada ao estilo de vida do homem e da mulher contemporânea, que é corrida, não tem tempo a perder e a gente tem que adaptar isso, a jornada do herói, para o tempo atual. E como nós fazemos isso? Como que você pode viver a sua jornada do herói de transformação com estrutura, com segurança, que acelere e aumente as chances de sucesso da sua transformação? Como você pode fazer isso? Nós fazemos isso através do programa Crie Seu Caminho. O programa Crie Seu Caminho, ele é um programa estruturado em cima da jornada do herói, utilizando ferramentas e técnicas modernas desenvolvidas pela psicologia positiva e desenvolvimento de adultos e a psicologia social, que nós aplicávamos no mundo corporativo, enquanto trabalhava com desenvolvimento de líderes da Natura, dentro de uma plataforma tecnológica que adapta e adequa esse processo todo à sua jornada corrida agitada de mulher e homem moderno. E eu quero aproveitar então esse finalzinho para te fazer um convite, né? Por uma coincidência, nós estamos exatamente nessa semana aqui com as inscrições abertas para a próxima turma do programa Crie Seu Caminho. Então, se você gostou, se esse conteúdo que eu te passei faz sentido, você tem uma oportunidade hoje de viver a sua transformação. Se você sentir um chamado, se bateu isso, você sentiu esse incômodo, esse impulso para viver a sua jornada e fala assim, caramba, talvez esse seja o momento, essa é a hora de eu fazer a transformação que eu estou buscando na minha vida, existe uma oportunidade essa semana. As inscrições do programa Crie Seu Caminho estão abertas e vão durar somente essa semana. E nós não sabemos quando nós vamos abrir a próxima turma, né? Porque nós estamos fazendo uma viagem pelo Brasil e a gente não tem muito controle da agenda, então não sabemos quando será a próxima turma. Então se você sente esse impulso, gostou desse conteúdo, faz sentido para você, o programa Crie Seu Caminho está com inscrições abertas. Você pode entrar no www.crieseucaminho.com e lá você vai encontrar todas as informações, todos os bônus que fazem parte do curso, todo o suporte que você vai ter, enfim. Você vai entender como que você pode de verdade, de fato, com ação, viver a sua jornada do herói, a sua jornada de transformação, com 5 elementos fundamentais para a sua transformação presentes, e você vai fazer isso com estrutura e suporte de 12 semanas quebrado em vários módulos. Então eu quero agradecer você que ficou até agora, obrigado, espero que esse conhecimento ele seja útil para você como ele foi para mim e como ele tem sido para muitas pessoas.
e que você possa viver as suas jornadas de transformação e aplicar esse conteúdo na sua vida, que eu tenho certeza que será transformador, como foi na minha. Obrigado e a gente se vê.